3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e vamos ler até o capítulo 4, versículo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, até o versículo 1 do capítulo 4. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos juntos lerão os versículos pares desse texto. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele inicia no capítulo 1, versículo 1. Peço que você deixe a sua Bíblia marcada. Nós vamos voltar agora para o capítulo 3. Quando Paulo começa falando, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está identificando, se identificando, obviamente, e identificando os seus leitores. Quem são esses leitores? E é impressionante que ele gosta muito de usar o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da nossa relação com Cristo. Ele gosta muito de chamar os crentes, primeiro, de santos, segundo, em Cristo Jesus. Se a igreja é algo, ela o é em Cristo. E no versículo 2, outro também termo que Paulo usa demais nas suas saudações é graça e paz a vós outros. Porque nessas duas palavras nós vemos ali um resumo da obra de Cristo. A obra de Cristo é a graça de Deus revelada em nós e que traz sobre nós a sua paz, a sua salvação. Então, todas as vezes que Paulo fala à igreja, ele o faz já de forma muito teológica, de forma muito profunda. E no capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos pensando agora, nessa noite, Paulo vai falar um pouco agora, a partir de algo que é muito importante para a gente, e que eu chamo aqui do nosso maior tesouro. O Senhor Jesus, no Evangelho, diz que aonde está o teu coração, é lá onde está o teu tesouro. Ou, como ele falou mais especificamente, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E realmente é assim. Nós vivemos em função daquilo que achamos de maior valor. As coisas que dirigem a nossa vida, as coisas que nos tomam, que tomam a nossa existência para que a nossa caminhada siga este ou aquele rumo, são exatamente o nosso tesouro. Aquilo que apetece o nosso coração, aquilo que faz com que a nossa alma vibre, aquilo que desperta dentro de nós o desejo de lutarmos, de crescermos, de fazermos isso ou aquilo, de avançarmos. E o apóstolo Paulo aqui escreve aos Filipenses, ele vai falar a respeito de algo ou de alguém que de fato é o nosso maior tesouro e que muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes assoberbados pelas preocupações do dia a dia.
muitas vezes preocupados com as lutas, muitas vezes intensas que nós vivemos na nossa vida. Problemas de ordem financeira, questões de ordem espiritual, problemas de relacionamento na família, maridos com dificuldade de relacionamento com sua esposa, esposa que também com dificuldade de relacionamento com seus maridos, filhos desobedientes, pais também que provocam a ira aos seus filhos. Muitas vezes o nosso trabalho toma tanto o nosso tempo que o trabalho passa a ser o tesouro da nossa vida. Os bens materiais passam a ser o tesouro da nossa vida. Quantas vezes, eu quero refletir isso com você, nós nas nossas conversas íntimas revelamos muito mais preocupação com os nossos bens materiais do que com o reino de Deus. Revelamos muito mais preocupação com o nosso pão de cada dia, com o nosso vestir, com o nosso ter, do que a preocupação com o nosso crescimento espiritual, por exemplo. E todas as vezes que isso acontece comigo, porque sim, isso acontece comigo, no meu íntimo eu peço perdão ao Senhor e peço que Ele me traga de volta, que Ele conduza meu coração para o lugar correto, que é no centro da sua vontade, que é amando e colocando Jesus como sendo o tesouro maior da nossa existência. No capítulo 3, eu quero que você acompanhe comigo. Paulo começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Uma das coisas importantes que percebemos na vida do ministério do apóstolo Paulo é que ele repetia muito alguns aspectos da doutrina. Aqui em específico, aos Filipenses, parece que ele em algum momento já falara a eles a respeito disso aqui, ou através de uma outra carta que não chegou até nós, ou através de conversas, ou de alguma pregação, ou de algum outro momento. O fato é que Paulo vai começar agora a discursar sobre um tema que certamente ele já falara outras vezes, mas é um tema tão importante, é um tema tão profundo, é algo tão especial, é algo de grande valor, é algo que vai trazer, faz tanta diferença na vida do crente, que Paulo chega e diz: olha, eu vou repetir de novo. E não se preocupe, eu não fico chateado com isso, porque para vocês é segurança que eu escreva as mesmas coisas. Eu sei que às vezes o pastor começa a falar, a pregar, a ensinar e a repetir coisas, a dizer de novo no outro sermão, a falar de novo no outro estudo bíblico, a dizer novamente quando conversa, ou mesmo quando brinca com você em outro momento da sua vida, no nosso relacionamento. Mas é que quando olhamos para a Escritura, nós vemos isso. A verdade de Deus, ela precisa ser repetida inúmeras vezes, ela precisa ser anunciada quantas vezes necessária para que a igreja caminhe segura, para que o crente caminhe em solo firme, para que os desvios do mundo, para que as tentações do mundo não te abalem. É necessário que a verdade de Deus, é necessário que a verdade da palavra de Deus esteja plena, pulsando na sua alma. E para isso é necessário muitas vezes repetir, contar de novo, falar de novo. E o apóstolo então agora vai dizer sobre o que ele está falando. Acompanhe comigo. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Bem que eu poderia confiar na carne. Eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Vejam, Paulo começa aqui fazendo um alerta para que os irmãos lá de Filipos tomem cuidado com os maus obreiros, tomem cuidado com aqueles que ele ousa, com muita coragem, chamar de cães. Não é uma expressão simples. Ele não está falando de animais aqui. Ele está falando de homens maus, mentirosos, que se infiltram na igreja para pregar outro evangelho que não é o evangelho da graça do Senhor. Eu fico imaginando, às vezes, se Paulo tinha uma visão além do alcance, nem enxergava os nossos dias. Ele está se referindo aqui mais especificamente àqueles judaizantes, àqueles que queriam fazer com que a igreja voltasse a praticar as normas da lei, como sendo algo abalizador da sua salvação, praticamente. E Paulo diz: não, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que não confiamos na carne. E ele vai dizer: eu até poderia, porque nesse aspecto eu era irrepreensível, eu era um fariseu, eu era um judeu realmente que guardava a lei. Mas ele diz que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Quando nós pensamos em Cristo como nosso maior tesouro, todos os outros bens, tudo aquilo que poderia em algum momento nos orgulhar, tudo aquilo que poderia parecer muito importante para você, tudo aquilo que poderia para você, para mim, ter algum valor, ser algo preciosíssimo, passa a ser refúgio, passa a ser lixo, passa a ser perda. Paulo poderia se orgulhar da sua posição religiosa. Paulo poderia se orgulhar, inclusive, da sua ascendência como alguém judeu, do povo escolhido. Mas ele diz: o que para mim era lucro. Quem conhece a vida de Paulo, quem acompanhou Paulo, sabe? Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo, em nome do que ele acreditava, ousou matar pessoas, perseguir pessoas. Ele era alguém muito zeloso da fé que ele tinha. No seu farisaísmo, era muito importante para ele. Ele vivia para aquilo. Isso é tão presente. Paulo era um homem que, quando ele buscava uma causa, ele se entregava a ela. Perceba como ele se entrega à causa de Cristo. Esse mesmo Paulo dava a sua vida perseguindo a igreja, achando que estava fazendo algo bom para Deus. Aí ele diz: mas o que para mim ela era lucro, agora eu considerei perda. Leia comigo o versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Eu não sei quantos aqui prestaram bastante atenção na sua leitura. Eu considero tudo como perda. Você prestou atenção no que você disse? E eu ainda disse amém, no final você amém. Será que tudo é perda para você mesmo? Ou será que tem coisas na sua vida que não estão na frente de Deus? Eu tenho clamado ao Senhor
eu tenho pedido ao Senhor que, a despeito de qualquer circunstância da minha vida, nada tome o seu lugar. Minha esposa não vai tomar o lugar de Deus. Os meus filhos não vão tomar o lugar de Deus. A igreja não vai tomar o lugar de Deus. Os meus sonhos, os meus desejos não vão tomar o lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Não é simples, mas é o que Deus quer de você. É o que Deus quer de mim. É o que Deus quer de nós. Por isso Paulo diz: eu considerei tudo como perda, tudo, por causa da sublimidade do conhecimento. Quando você conhece quem é Cristo, quando você entende quem é Jesus na sua vida, quando você pode dizer como Paulo: Cristo Jesus, meu Senhor, o que comanda a minha vida, o que determina a minha existência, o que diz para onde eu vou, o que orienta o que devo fazer, o que manda na minha alma, o que manda nas minhas finanças, o que manda no meu tempo, o que manda no meu coração, o que é o Senhor da minha vida. Isso é sublime, isso é maravilhoso. Todas as coisas são menos do que nada diante de Cristo. Aí Paulo diz: eu considero tudo como perda. Cristo é o nosso maior tesouro. Ele diz: e isso eu considero como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. Se a gente fosse parar aqui só para fazer um sermão só disso aqui, a gente ia ter uns 3 dias de sermão. Mas eu tenho mais aqui para a gente conversar no texto. Imagine a maravilha. Onde Cristo está, você está. Eu quero achar vigor. É Cristo. Onde é que está a igreja de Ebenezer? É Cristo. Onde é que está a sua vida? É Cristo. Isso é algo misterioso. E ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui também há algo misterioso. É que o verdadeiro seguidor de Jesus precisa morrer em Cristo, morrer com Cristo. Por isso que ele diz: conformando-me na sua morte. Então, nós como cristãos devemos estar prontos para sofrer por Jesus, se assim for. Porque um dia também nós seremos glorificados, nós receberemos a ressurreição dentre os mortos. Essa é a esperança maravilhosa da vida eterna. E aí ele prossegue, ele diz: eu preciso repetir isso para vocês, eu preciso escrever isso de novo para vocês. Não que eu já tenha recebido ou que já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aqui nós percebemos em Paulo a consciência exata da obra de Cristo na sua vida. Ele sabia para que foi que Cristo o conquistou. Ele sabia perfeitamente o que significava ser conquistado por Cristo. Observe que ele usa essa palavra ser conquistado. Um pouquinho antes, em outros momentos, ele vai dizer que Jesus é o Senhor. Então aquele que é conquistado na batalha, aquele que perde a batalha, torna-se servo daquele que vence, do vencedor. E aí ele diz: Cristo é meu Senhor. Ele conquistou a minha vida. Eu fui conquistado por Ele. E eu estou prosseguindo para conquistar agora aquilo para o que também fui conquistado. É o tesouro. Ele vai falar depois, ele chega já lá. É o prêmio da vocação. E ele prossegue: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aqui nós temos 2 coisas. Paulo é alguém que ultrapassa os limites do discurso. Ele não fica só no blá blá blá. Ele diz: olha, eu ainda não alcancei, eu ainda estou lutando, mas uma coisa faço.
diante de toda essa beleza da mensagem de Jesus como Senhor, tudo que Ele fez, e faz e fará por nós, nós não podemos simplesmente ficar na mesmice do discurso, do cântico congregacional, da pregação dentro das quatro paredes, dos estudos devocionais. Não, a igreja precisa expressar de forma real o que Jesus fez. As pessoas precisam, quando entrarem aqui nesse templo, quando passarem a frequentar essa igreja, perceber de fato o amor de Deus na nossa vida. E ele diz: então uma coisa eu faço. E ele diz: prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ou seja, ele agora vai deixar o passado para trás e avançar para o futuro. Ainda, amados irmãos, que seja muito importante nós conhecermos o nosso passado, para entendermos o presente e planejarmos o nosso futuro. Nós não podemos permanecer lá. Nós não podemos permanecer nos erros do passado. Nós não podemos permanecer sonhando com as glórias que aconteceram no passado também. Se o presente e o futuro que nos aguarda é de dificuldade, nós temos que seguir. Nós temos que deixar para trás o que passou e ir adiante, cumprindo a tarefa que Deus deu a cada um de nós. E ele diz: eu estou prosseguindo para o alvo. Paulo era alguém que era perseverante e que buscava o alvo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Aqui há duas coisas. Primeiro, a persistência. Eu vou prosseguir, eu vou caminhar, eu vou lutar, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar deitado eternamente nesse esplêndido, mas Deus tem um alvo para mim, eu vou alcançar aquele alvo, eu vou lutar por aquele alvo. E a segunda coisa é que nós temos que gastar as nossas energias para buscar o alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida, e não o alvo que Ele estabeleceu para a nossa vida, para a minha vida. Há uma grande diferença. Um dos grandes perigos do ministro, especialmente do pastor, que se afadiga basicamente do trabalho de Deus, é ele estabelecer alvos que não são de Deus para a sua vida, para o seu ministério. É ele trilhar caminhos que podem até ser lindos para a igreja, agradáveis para ele e para a sua família, mas que não contemplem os planos de Deus traçados para a sua existência. Eu quero convidar você a refletir nessa noite. As decisões, as escolhas que você tem feito, você consegue perceber o alvo de Deus? Você tem caminhado na sua existência rumo ao alvo que Deus estabeleceu, que nós vamos ver qual é ele, de forma geral para os crentes daqui a pouquinho. A sua caminhada, ela tem sido dirigida pela vontade de Deus ou simplesmente pelos alvos que você mesmo lá no seu coração estabelece? Não é pecado traçar planos, não é pecado ambicionar crescimento pessoal, não é pecado almejar coisas boas, maravilhosas, bonitas para a sua vida. Não é pecado sequer planejar ter bens materiais. Tudo isso só passa a ser pecado se tomar o primeiro lugar na sua vida, na sua existência. Porque aí estas coisas passarão a ser o seu maior tesouro. Essas coisas passarão a tomar a maior parte do tempo do seu coração. Estas coisas passarão a tomar a maior parte das suas energias físicas e espirituais. Estas coisas não podem tomar o lugar de Cristo.
que sejam coisas perfeitamente normais, qualquer coisa que se interponha entre mim e Cristo passa a ser alvo de idolatria. E idolatria é pecado. Então Paulo perseverava rumo ao alvo que Deus estabeleceu para nós. E agora, a partir do versículo 15, 16, mas eu quero começar aqui no 17, ele vai escrever algo a respeito desse alvo, desse prêmio. Acompanhe comigo. E ele vai dar umas orientações agora para a igreja, mais uma vez. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, percebe que ele usa isso? Eu já falei uma, duas, mais vezes para vocês. Eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, mais uma vez, ele já tinha falado um pouquinho sobre isso, e agora ele fala de novo: cuidado para não ter o seu alvo mudado, cuidado para que falsos mestres, e como ele diz, que andam entre nós. Isso é um terrível no texto. Ele não está falando dos islâmicos, ele não está falando dos ateus, ele não está falando daqueles que estão distantes da igreja. Ele está falando exatamente daqueles que se avizinham da fé. Muitas vezes tomam posse de lideranças na igreja, seja ela qual for. E através das mensagens, através de ensinos diabólicos, demoníacos, se transformam em inimigos da cruz de Cristo. Porque toda mensagem, toda pregação que nos afaste da cruz de Cristo é uma mensagem de pessoas que são inimigas de Cristo. Paulo diz então: cuidado na nossa caminhada, mesmo entre nós enfrentaremos inimigos. É isso que ele está dizendo para a gente. Na sua caminhada para o alvo, você precisa estar atento aos inimigos da cruz de Cristo. Você precisa ter cuidado com o que você lê no Google. Você precisa ter cuidado com os livros que você compra. Você tem que ter cuidado com, até mesmo quando você liga o rádio para ouvir música gospel, programas gospel. Eu canso de ouvir mensagens ditas cristãs que são verdadeiros ataques ao Evangelho da Graça, a cruz de Cristo. Mas o discurso é de quem está entre nós. Paulo diz: cuidado. E isso é tão grave que Paulo diz: eu falo de novo para vocês, mas eu falo isso chorando. Eu fico imaginando que Paulo, quando escreveu isso, e ele disse: eu faço até chorando, é bem possível que ele tenha chorado mesmo. Porque que coisa triste, irmãos, é quando nós vemos pessoas que eram os nossos, que começaram na igreja, que começaram no Evangelho, de repente, por causa do lucro, por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do poder, se afastam do Evangelho e passam a ser inimigos da cruz de Cristo, mesmo pregando a Cristo. E ele diz então: cuidado, nós temos um alvo maior, mas temos inimigos a enfrentar. E ele alerta: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Perceba, o problema que nós temos quando nós colocamos algo no lugar de Cristo. A igreja de Cristo, ela não tem de ficar se preocupando somente com coisas terrenas. O pastor, os presbíteros, cada membro dessa igreja tem uma preocupação maior. E essa preocupação maior é espiritual. Essa preocupação maior é ganhar vidas para o Senhor Jesus. Essa preocupação maior é fazer o nome de Deus conhecido. Essa preocupação maior é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Nós temos algo mais importante para fazer. Lá em casa esse ano nós estamos numa luta por conta da compra de um apartamento, né? É uma alegria, comprou um apartamento e nem
nós só estamos pagando até agora. Até agora só pagamos os juros do financiamento. E aí, quando eu me deparo com esse texto, eu vejo que a alegria de carro, de apartamento, de roupa, de bens, de saúde, de qualquer outra coisa, de dinheiro na conta, é tudo, é fumo. É como Paulo disse, é tudo perda. Lê por quê? Lê comigo o versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Nós temos um corpo semelhante, glorioso ao de Cristo. Não tem nada melhor do que isso. Nós não podemos querer nada mais na nossa vida do que isto. Por isso que Paulo diz: eu considerei tudo como perda. Agora a gente entende. Você pode ter um bom apartamento, você pode ter um bom carro, você pode ter uma situação financeira excepcional, você pode ter sua saúde perfeita aqui na terra, você pode ter os melhores amigos, você pode fazer as melhores viagens, você pode fazer tudo o que você quiser nessa vida, mas se você não fizer tudo isso em Cristo, por Cristo e para Cristo, é perda, é nulo, pois a nossa pátria está nos céus. E o que nos aguarda é que nós teremos um corpo transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Pensa que Jesus ressuscita e Ele se teletransporta. Ele ressuscita e as leis da gravidade não obedecem mais a Ele, porque agora o corpo dele é outro. Aliás, o corpo não obedece mais à lei da gravidade. A gravidade não tem que obedecer a Ele. O outro corpo. E Ele diz então: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, porque firmes no Senhor. Este é o prêmio da nossa fidelidade. Por isso que Ele disse: é para a segurança de vocês que eu vou falar de novo, eu vou escrever de novo essas coisas, porque Cristo, Ele sim, é que é o nosso maior tesouro. Mas irmãos, permanecei, pois, firmes no Senhor. Amém.